Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. A partir de agora, você assistirá o culto doméstico gravado na Igreja Presbiteriana de Ourinhos, com o sermão ministrado pelo reverendo Ismael dos Anjos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz esteja com todos. Estamos mais um dia para estar louvando ao Senhor, mais um culto, mais um momento em que nós iremos adorar a Deus, iremos louvar o nome dEle e iremos ouvir a mensagem do Senhor. Eu quero convidar a você que está aí no seu lar agora, a fechar os teus olhos para a gente fazer uma oração. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, Criador dos céus e da terra, nós, ó Pai, estamos aqui, ó Deus, em mais esse dia, ó Deus, primeiramente para agradecer a Ti pelas nossas vidas, pela vida, Senhor, das nossas famílias, ó Deus, te agradecer, ó Pai, pela Tua grandeza, por tudo aquilo que Tu és. Ó Pai, mesmo, Senhor, que estamos vivendo, ó Deus, um cenário muito difícil, uma situação muito difícil, Senhor, no mundo, mas nós sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor governa soberanamente, que o Senhor está acima de todas essas coisas e que está no controle de tudo, ó Pai. Por isso, Senhor, nós nos confortamos, Senhor, nas Tuas mãos. E, Pai, ó Deus, colocamos, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. Também queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor cada vida, cada família, Senhor, que está, ó Deus, participando deste culto, juntamente conosco, que o Senhor possa alcançar corações, que o Senhor possa estar tocando vidas, Pai. Ó Deus, transforma-nos na Tua presença, Senhor. É o que nós pedimos, ó Deus, agradecidos, Senhor. Fica conosco, ó Deus, abençoa este momento, este culto, tudo que iremos fazer, Senhor, os louvores que serão entoados, a Tua palavra, Pai, para que o Senhor seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Oramos assim no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Eu convido você também a abrir a sua Bíblia no Salmo, no capítulo 117. Salmos, capítulo 117. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Deus nos dá, e jamais nos deixa.
Boa noite, irmãos. Convido a todos a ficarem em pé. Com bastante alegria, bastante entusiasmo, estaremos dando continuidade ao nosso culto de louvor e adoração a Deus. Nosso grupo está em festa, está em alegria hoje. Estamos recebendo mais uma integrante, a Luciana, né? Veio para somar e ajudar a gente aqui no louvor. Seja bem-vinda, Luciana. Domina o trono.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
Pai querido, aqui estamos na Tua casa mais uma vez, reunidos, Senhor, para louvá-lo, para engrandecê-lo e para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Aceita, Senhor, esse culto ministrado a Ti, aceita esse louvor, que cada um, Senhor, possa estar aqui neste momento, entregando, Senhor, um louvor, um culto, Senhor, de coração a Ti, Senhor. Nesse momento também colocamos as ofertas levantadas, que o Senhor abençoe-as, que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos fazer bom uso para o crescimento da Tua obra. Vem estar com o Teu servo, o reverendo Eduardo, que nos fará a palavra. Usa ele, Senhor. Toca, Senhor, os nossos corações através da palavra que Ele ministrará, para que nós possamos sair daqui edificados com ela, Senhor. Abençoe a vida de cada um aqui neste momento, Senhor. E Te pedimos também por tantos irmãos que não estão aqui, meu Deus. Cuida deles, onde quer que eles estejam, ó Pai. Toca o coração deles, que eles possam, Senhor, sentir o desejo, Senhor, de vir aqui à Tua casa cultuar o Teu nome, Senhor. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Eu quero convidar as crianças a virem à frente. Todas as crianças estaremos entoando esse último cântico e logo mais elas estarão se dirigindo ao culto infantil. Então vamos lá, criançada. Olha que bonitas as crianças, né? Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 1. Vamos dar sequência àquilo que estávamos falando na semana passada. Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo de número 18. Tiago, capítulo 1, do 12 ao 18. Nós faremos a leitura deste texto nesse momento, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Meus irmãos, como nós falamos na semana passada,
esta igreja, ou estes irmãos para quem Tiago está direcionando a carta, são irmãos que têm enfrentado um período de grande dificuldade, um período de perseguição, um período de sofrimento, um período de escassez, dificuldade financeira, dificuldade para pôr o alimento em casa, dificuldade até mesmo com relação ao que vestir. Por isso Tiago se preocupa com esses irmãos, sabendo da sua dificuldade, sabendo da sua aflição, sabendo que eles correm o perigo de serem presos a qualquer momento, denunciados, mortos, de perderem a sua família ou de terem alguém da sua família nesta condição. Tiago escreve para trazer uma palavra de consolo, uma exortação, mas o que Tiago se preocupa mesmo é levar esses irmãos a desenvolverem a sua fé, desenvolverem a sua vida cristã. O que Tiago deseja é que esses irmãos alcancem uma maturidade espiritual ao ponto de passar por esses momentos, ao ponto de enfrentar essas dificuldades sem se voltar contra Deus, ou sem reclamar com Deus, sem abandonar a sua fé, sem culpar os seus irmãos, sem se revoltar com a vida, mas entendendo que Deus tem um plano, um propósito em toda situação, e que nós devemos entender o agir de Deus e confiar na direção de Deus. Então o que Tiago quer é que esses irmãos adquiram um modo de vida, um proceder maduro, correto, fiel e confiante em Deus diante de todos esses problemas, diante de todas essas dificuldades que eles estão vivendo. Assim, na semana passada falávamos sobre como enfrentar as dificuldades, as lutas, e aí vimos que do versículo 1 ao versículo 11, Tiago ensinou aos irmãos que eles deveriam enfrentar as suas tribulações, as suas dificuldades com alegria. Também vimos que Tiago disse que eles deveriam ter sabedoria para lidar com aquele momento, buscar a sabedoria do alto, e deveriam confiar em Deus, não nos seus recursos. Tanto ricos como mais humildes ou mais pobres deveriam confiar em Deus e não nos recursos deste mundo. Hoje nós vamos falar como superar as dificuldades com maturidade, e para isso nós vamos trabalhar dos versículos 12 até o versículo 18. Então vamos trabalhar do 12 ao 18. E o que é importante? Entender que quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos o caráter de Deus, quanto mais nós aprendemos a respeito do Senhor Deus, mais maduros e preparados estaremos para enfrentar os momentos difíceis, como este momento que hoje vivemos. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos ver está aí do versículo 12. Do versículo 12 ao versículo 15, Tiago quer ensinar aos irmãos que eles precisam entender que há diferença entre provação e tentação. Embora no grego a palavra para tentação e provação seja a mesma, mas o significado das duas coisas não é o mesmo. O que diferencia, o que leva o tradutor bíblico a escrever provação e tentação é a compreensão do contexto. Quando ele vai para a língua original, ele vai entender o contexto e aí ele vai definir se a tradução correta é provação ou tentação, porque as duas coisas, embora tenham a mesma palavra, são coisas completamente diferentes. Então, o que nós precisamos entender primeiramente? Que nós devemos superar as dificuldades com maturidade quando nós compreendemos o que é a provação.
Nós só vamos superar as dificuldades com maturidade quando nós entendemos o que significa a provação e qual é o objetivo dela na nossa vida. E Tiago vai explicar isso para os irmãos. Ele diz aí: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O que Tiago quer nos ensinar com isso? Ele começa com uma expressão muito comum na língua hebraica, a expressão bem-aventurado. É uma expressão típica da língua hebraica e significa uma pessoa que é feliz. Uma pessoa que é feliz. Mas por que esta pessoa é feliz? É uma designação para um crente, para alguém que teme a Deus, que pertence a Deus, e ele é feliz por quê? Porque ele faz parte da aliança com Deus, ele faz parte da aliança, por isso ele é abençoado por Deus, ele é tratado por Deus, ele é disciplinado por Deus, ele é santificado por Deus, ele é justificado por Deus, e tudo isso acontece na sua vida por meio da fé que ele tem em Cristo Jesus, por meio da fé que ele tem no Senhor. Então ele é feliz, porque ele recebe as bênçãos que vêm da parte de Deus, seja para corrigir a sua vida, seja para abençoar a sua vida, ou trazer os recursos e o cuidado de Deus para com a sua vida. Então esse homem é feliz porque ele faz parte do povo de Deus, da aliança de Deus, ele pertence a Deus. Então Tiago usa essa expressão para dizer: feliz é aquele que suporta com perseverança. Repare que a perseverança estava no texto da semana passada e ela continua aqui. O que significa isso? Aquele que suporta com perseverança. Feliz é aquele que não desiste fácil, que não desanima, que não se entrega diante das tribulações. Feliz é o homem que diante dos momentos de dificuldades, de tribulação, de prova, ele permanece firme, ele permanece fiel, ele vai até o fim. Ele permanece fiel a Jesus, ele permanece fiel até a morte. Por que ele é feliz? Porque ao final, depois de ter passado por todos esses momentos, depois de ter enfrentado todas essas dificuldades, ele receberá, e ele usa a expressão, a coroa da vida. Você pode entender isso como uma recompensa, um prêmio, mas na verdade, o que Tiago quer dizer aqui é que aquela pessoa, aquele crente que foi salvo pelo Senhor, que foi salvo pela graça, que pertence a Jesus, por quem Jesus morreu, depois que ele passa por esses momentos de tribulação aqui nessa vida, onde nós temos aflições e dificuldades, depois de suportar cada uma delas, ele terá a alegria, ele terá a satisfação de entrar na vida eterna, de desfrutar da vida eterna. Ele terá a alegria de se regozijar na vida eterna que Jesus preparou para ele. É isso que Tiago está dizendo aqui. Por isso Deus nos permite passar por provações. Veja, provação é o mesmo que prova. Você provavelmente já fez uma prova. O que o professor deseja ao dar uma prova? Ver se o aluno aprendeu, se o aluno absorveu aquilo que foi ensinado, se o aluno guardou, se o aluno compreendeu aquilo que foi transmitido. Então as provas que nós passamos são para que nós coloquemos em prática aquilo que nós temos aprendido.
Então nós passamos por provações, por dificuldades, por lutas, muitas vezes para Deus mostrar para nós que se nós aprendemos ou não aquilo que Ele tem ensinado na sua palavra. Não é para mostrar para Deus, porque Deus conhece o nosso coração e sabe o que se passa nele, sabe da nossa capacidade até aonde vamos, mas para mostrar para nós. Então, muitas vezes, nós passamos por momentos difíceis para mostrar o quanto nós somos fracos na nossa fé, o quanto nós precisamos confiar mais em Deus. Muitas vezes passamos por momentos difíceis, por provas, por provações na vida, para colocar em prática o amor, o perdão, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, para colocar em prática a nossa fé, a nossa convicção, a certeza que nós temos. Então, Deus nos permite passar. E assim como uma prova, o professor entrega, corrige. Se estiver tudo bem, o que vai acontecer? Você se prepara para a próxima prova. Se não estiver bem, você vai ter que refazer essa prova. Por isso, diante das provações, é importante colocar em prática aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, para que possamos passar, para que possamos ir diretamente para uma próxima fase, para um outro momento, porque enquanto não aprendermos a ser mais pacientes, a sermos mais mansos, mais humildes, Deus vai continuar nos provando até que o nosso coração seja quebrantado. Então veja que o que Tiago está colocando aqui está relacionado com a aula passada. Deus está trabalhando no nosso caráter. A provação visa Deus trabalhar em nosso caráter. É como se Deus pegasse, e talvez alguns vão entender essa expressão, pegasse um pilão, colocasse lá o amendoim ou aquilo que é necessário ali no pilão para socar, e daquilo ali ele tira as impurezas e só fica aquilo que será usado, aquilo que é puro, aquilo que está bom para ser usado. Então muitas vezes a provação é passar por esse momento. É dolorido, é difícil, mas visa nos tornar mais santos, mais puros, nos tornar qualificados para receber aquilo que Deus tem para nós, vem trabalhar em nós para nós exemplificarmos ou para nós demonstrarmos Jesus em nossa vida. E nós aprendemos com os momentos difíceis. Então, Tiago está dizendo que o caráter da provação não é a sua destruição. O objetivo da provação não é destruir a sua vida, não é acabar com você, não é arruinar você, mas te fazer crescer. Esse é o objetivo da provação, fazer crescer, mostrar que estamos crescendo, desenvolvendo. Esse é o propósito da provação. Nós precisamos aprender a lição. E aí Tiago diz, a provação, ou Tiago nos mostra que a provação, essa capacidade ou este momento que Deus traz à nossa vida com o objetivo de tratar o nosso caráter, de nos aperfeiçoar, de nos fazer desenvolver a fé, isso vem de Deus, a provação vem de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, muitas vezes Deus tem provado a minha vida, a sua vida, está nos provando nesse momento, para que nós tenhamos aí um caráter aperfeiçoado, para que nós coloquemos em prática aquilo que temos aprendido, para evidenciar na nossa vida que nós estamos crescendo, amadurecendo na vida espiritual, e que nós temos a capacidade de lidar com esses momentos sem reclamar, sem agir precipitadamente, sem agir sem pensar ou irracionalmente. Não, vamos agir com
a calma, com a paciência, com a mansidão, com a humildade que nós temos aprendido da parte de Deus. Então a aprovação vem trabalhar em nós, ela vem da parte de Deus e visa a nossa aprovação. Agora, Tiago fala também da tentação. E veja como ele diz aí no versículo 13: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Veja só, provação vem da parte de Deus. Quando o crente diz, olha, eu estou passando por uma provação, Deus está me provando, ele está certo nesta afirmação. Agora, tentação não vem de Deus. Eu já ouvi crentes dizer, olha, Deus está me tentando. Se você disse isso ou conhece alguém que disse isso, corrija. Porque Tiago diz, Deus não pode ser tentado e nem tenta ninguém. Então nós precisamos entender isso, compreender isso. Deus não tenta a ninguém. O que Tiago quer nos ensinar com isso? Primeiro, ele diz que a tentação não vem de Deus. A tentação não faz parte do ser de Deus. E ele quer enfatizar isso para aqueles irmãos. Ele quer que os seus ouvintes, que os seus leitores entendam isso. Irmãos, tentação não vem de Deus, compreendam isso. A tentação, ela é o quê? Ela é fruto da nossa cobiça, ela é fruto da nossa natureza caída, ela é estimulada por Satanás, estimulada pelo mundo, mas ela é fruto da nossa natureza caída e da nossa própria cobiça. Então veja o que Tiago diz: por isso, ao ser tentado, não diga que foi tentado por Deus, porque isto é errado. Então nós precisamos entender que Deus não faz o mal, Deus não pratica o mal, é o que Tiago quer dizer. A sua natureza é santa, a sua natureza é perfeita, é boa, é justa e é imune ao mal. Nós dizemos na teologia que Deus pode todas as coisas, mas há algumas coisas que Deus não pode. E a Bíblia fala, Deus não pode mentir, Deus não pode fazer o mal. Então Deus não pratica o mal, porque isso é contrário à sua natureza, isso é contrário a quem Ele é. Então Ele, que é o Deus santo, perfeito, justo, que odeia o pecado, não pode fazer aquilo que Ele odeia, aquilo que Ele é contra, aquilo que desperta a sua ira, que é o pecado. Então Tiago deixa claro para aqueles irmãos e também para nós que não podemos dizer que a culpa é de Deus, embora desde o início o homem tenta fazer isso. Quando o Senhor Deus chega para Adão lá no Éden, após a queda, após ter desobedecido a Deus, ele diz: o que é que você fez, Adão? Você comeu da árvore que não deveria? Ele disse: foi a mulher que tu me deste. Repare, a culpa não foi minha, o Senhor me deu a mulher, o Senhor me deu, e por isso eu pequei. Não assume o seu erro, não assume a sua culpa, não assume a sua responsabilidade. Muitas vezes o ser humano gosta de culpar Deus, culpar a política, culpar a família, culpar o meio em que vive. Ele acha desculpas para culpar muitas vezes um mal que está dentro dele, que faz parte da sua própria cobiça, da sua própria ganância, do seu próprio pecado, do seu próprio egoísmo. Então, não diga que ao ser tentado que foi Deus quem fez isso, porque Deus não tenta
Ninguém. E Tiago então vai dizer, ou vai mostrar agora, identificar a origem da tentação. Veja aí o que ele diz no versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Veja, ele não disse que nós somos tentados por Satanás, embora ele vai dizer lá no capítulo 4, para resistirmos ao diabo, para resistirmos a Satanás, né? Ele vai dizer, mas aqui ele não culpou Satanás, ele não disse que a origem é de Satanás. Mas qual é a origem? O próprio homem, o coração do homem, a própria cobiça do homem. Tiago vai dizer também mais à frente, no capítulo 4, que é lá, no nosso coração, que está, né, a origem das contendas, das guerras, da cobiça, dos desejos maus, está no nosso coração. Então, quando houve a queda, nós nos tornamos pecadores, corrompidos. Várias áreas da nossa vida, várias faculdades da nossa personalidade foram corrompidas, de maneira que o pecado que cometemos, ou quando caímos em tentação, ou quando somos levados à tentação, somos levados por conta da nossa própria cobiça, do nosso coração pecaminoso, orgulhoso, egoísta e vaidoso. É isso que nos leva a pecar. Agora, veja o que Tiago diz. Continuando aí, ele diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Tiago, ele usa a expressão atrai e seduz. A expressão ou a palavra seduzir aqui no original tem a mesma ideia de isca. Quando você coloca a isca no anzol, aquilo chama a atenção do peixe e ele então fisga, mas na verdade aquilo é uma armadilha e aquilo vai gerar a morte na vida dele. A mesma coisa é a cobiça, ela o atrai, ela o seduz. A expressão também usada aqui por Tiago, veja no versículo 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A expressão que Tiago usa aqui é a seguinte: ele compara a cobiça, né, como uma mulher atraente que atrai o homem. Este tem o seu envolvimento com ela e ela passa a conceber um filho, mas esse filho é o pecado. É gerado no ventre dela esse filho e depois esse pecado vem a nascer, ou ela dá a luz a esse pecado. Dá a luz. Ele nasce e uma vez consumado ele gera a morte. Ele gera a morte. Ou seja, o que Tiago está dizendo é que não há dúvidas, uma vez que foi consumado, uma vez que esse envolvimento aconteceu, não há como você dizer, não, esse pecado não é meu, isso foi produzido pelo seu próprio coração. O filho é assim como o DNA está lá marcando a presença dos pais nos filhos, o DNA também está marcando lá o pecado, dizendo, olha, esse pecado é seu. Você consumou isso, você desejou isso, foi atraído por isso, levado a isso, e agora é isso que ele vai gerar uma série de problemas na sua vida, né? Então, uma vez consumado o pecado, ele gera a morte. A cobiça traz a tentação, que concebe o pecado e que dá luz ao pecado, e esse traz a morte. Mas de que morte Tiago está falando? De morte espiritual? Não. Ele está falando aqui dos efeitos mortíferos.
Ora, uma vez que você foi levado a isso, foi envolvido nisso, o pecado foi gerado, ele vai trazer uma série de efeitos que serão tristes, catastróficos na sua vida. Vão trazer culpa, vergonha, entristecimento, tristeza, abatimento, distanciamento. Vai trazer tudo isso na vida, vai trazer destruição. Então imagine, Tiago diz que cada um é tentado na própria cobiça. Aquele que é tentado na parte financeira, que não se controla financeiramente, faz aquilo que não deve, e é tentado, uma vez que ele faz algo que não deveria fazer, aquilo vai gerar uma série de transtornos para ele, seja enfrentar a justiça, seja ser culpado, ser despedido do seu emprego, ou enfrentar aí uma dívida terrível. Ele vai ter as consequências, e isso vai trazer sérios problemas para a sua vida, problemas emocionais, vergonha e tantas outras coisas. Aquele que é tentado na infidelidade com o seu cônjuge, isso também vai gerar vários problemas na sua família. Separação, a destruição de um lar e tantas outras coisas. Aquele que é violento e que age desta forma, o seu pecado também vai gerar sérios transtornos. Aquele que não controla a sua boca, que fala o que quer, do jeito que quer e sai ofendendo, magoando, aquilo também vai gerar coisas ruins, destrutivas e terríveis para a sua vida. Então, o que Tiago diz? A tentação não vem de Deus, ela vem da nossa própria cobiça, ela está lá no nosso coração. E se nós cedemos a ela, somos seduzidos por ela, nos envolvemos com ela, as consequências para a nossa vida serão desastrosas, trarão efeitos mortíferos, e que dificilmente serão tratados ou recuperados. Não é que não possam ser. Deus tem poder até mesmo para agir nessa vida e nessa situação. Mas tentação, portanto, não vem da parte de Deus. Provação, sim, visa a nossa aprovação. Tentação visa a nossa destruição. Ela origina-se no nosso coração, muitas vezes é estimulada por Satanás, pelo mundo, para nos entregarmos mais rapidamente e facilmente a esses desejos. Então, precisamos entender isso. Quando o crente entende isso, ele vai lutar da maneira correta, ele vai lutar da maneira certa. Então, é importante entendermos essas duas coisas. A terceira coisa que nós vamos encontrar aqui no texto é sobre o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Veja o que Tiago diz: não vos engane, meus amados. Ele reforça ou enfatiza outra vez a ideia de que Deus não causa tentação, Deus não faz o mal. Então ele diz: não vos engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criações. Ou seja, Tiago está dizendo aqui: irmãos, todo dom perfeito, toda boa dádiva, tudo aquilo que é bom, vem da parte de Deus, procede de Deus, vem do próprio Deus. Então toda boa dádiva, todas as coisas boas e perfeitas vêm de Deus, nós recebemos da parte de Deus. Bênçãos espirituais ou materiais vêm da parte de Deus. É isso que Tiago quer que aqueles irmãos entendam, né?
Quais são essas bênçãos espirituais? Nós temos recebido lá do alto tantas bênçãos: a salvação, o perdão dos nossos pecados, a fé, a vida eterna, o amor, a graça de Deus. São coisas que nós temos recebido. E diariamente temos contado também na nossa vida material com a providência de Deus. Deus tem nos sustentado com o alimento, com a saúde, nos ajudado, dando sabedoria e recursos para desenvolvermos e fazermos as coisas necessárias para o cuidado da nossa casa, a manutenção da nossa vida. Então todas essas coisas boas são da parte de Deus, ou vem de Deus. É isso que Tiago quer que esses irmãos entendam. E ele diz: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que Tiago quer enfatizar é a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Ele sempre foi bom, perfeito, justo, santo. E todas as suas atitudes se movem nessa direção. E Ele não vai mudar. Não importa o que você faça, não importa o que aconteça no mundo, Deus continuará sendo santo, perfeito e bom. Ele não muda no seu caráter, Ele não muda na sua essência. Ele continua sempre o mesmo. E é por isso que nós podemos descansar nas promessas de Deus, sabendo que Ele não muda. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Então você pode confiar nisso. Deus sempre fez o bem, continuará fazendo. Ele sempre foi justo e continuará sendo justo. Então nós precisamos entender essas coisas. Tiago diz: pois segundo o seu querer, Ele nos regenerou pela palavra. Agora Tiago nos diz que por intermédio da palavra que nós fomos gerados, né? Ele diz aí, Ele nos gerou. O que significa isso? Que Ele nos deu uma nova vida. O bondoso Deus, o amoroso Deus nos gerou. Por meio do seu Espírito Santo, Ele nos fez nascer de novo. Ele nos fez ter uma nova vida. Nós que cremos em Cristo, que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, fomos regenerados, nascemos de novo, passamos a ter vida espiritual. Porque antes disso estávamos mortos espiritualmente em nossos delitos e pecados. Mas quando a graça nos alcançou, o Espírito nos trouxe vida espiritual, de maneira que nós podemos ter contato com Deus, nós podemos ver Deus, nós podemos ouvir Deus, nós podemos nos mover na direção de Deus, porque temos vida espiritual. Mas antigamente, ou na nossa condição antiga, estávamos mortos. Então Tiago diz: uma vez que nós passamos a ter vida espiritual, uma vez que Ele nos gerou. E como Ele nos gerou? Nos gerou pela palavra. Aí ele vai dizer aí, pela palavra, pela pregação da palavra, pela escritura, por meio da palavra de Deus, Ele nos tornou seus filhos. A palavra que tem o poder de transformar, de mudar. O evangelho da boa nova, o evangelho que transforma vidas. Então o Espírito Santo age no coração do homem, de maneira que ele passa a enxergar aquilo que a palavra diz de outra forma, de uma maneira que ele não enxergava. Ele passa a ouvir aquilo que a palavra de Deus fala, ele passa a escutar. Antes ele era surdo, não conseguia ouvir ou entender o que a palavra de Deus dizia. Mas agora os seus ouvidos foram abertos, os seus olhos foram abertos, e ele pode ouvir, enxergar e se mover nessa direção. Então nós fomos transformados, capacitados, habilitados para seguir na direção de Deus. Tiago diz aí, fomos feitos primícias, primeiros frutos, ou seja, nós desfrutamos
das bênçãos que o Senhor nos deu, depois de uma vida de conversão, de ressurreição, de transformação, nós agora desfrutamos das bênçãos que Deus tem para nós, desfrutamos daquilo que o Senhor tem para nós, não só nessa vida, como na eternidade. Continuaremos a desfrutar. O povo que foi transformado, redimido pelo Senhor Jesus, pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Portanto, meus irmãos, quando nós olhamos para essas três perspectivas, algumas aplicações vêm para a nossa vida. Primeiro, essa prova que você está enfrentando, Deus está trabalhando em você. Pergunte ao Senhor o que o Senhor quer comigo. Peça a Deus que te ajude a compreender, a entender se você precisa ser mais santo, se você precisa ser mais humilde, se você precisa ser mais amoroso, se você precisa ser mais paciente, se você precisa ser menos apegado às coisas deste mundo, se você precisa ser mais dedicado a Ele. Pergunte para Ele, busque a direção dEle e aprenda com o que Ele quer com você e seja aprovado em meio a essa provação, em meio a essa prova que você está vivendo. A segunda coisa, as tentações existem e elas estão em toda parte, e você será sempre tentado naquilo que você é mais fraco, naquilo que você é mais falho. Então esteja sempre atento, alerta, para não cair, para não prejudicar a sua vida, para não prejudicar o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento familiar, a sua reputação, para que você não possa ser prejudicado. As tentações existem e elas vêm para nos destruir. Por isso esteja atento aos sinais. Por isso é que o crente deve orar, deve ler a palavra, deve ter comunhão com Deus, porque quando ele não pratica isso, ele se enfraquece e ele está mais sujeito a cair em tentações. Então se prepare e confie no caráter de Deus, meu irmão e minha irmã. O caráter de Deus não muda e nunca mudou. Deus é bom. Asaf, lá no Salmo 73, depois você pode ler, pensou algo diferente, mas chegou à conclusão de que Deus realmente é bom. Então você pode confiar nesses momentos de pandemia, de isolamento, nesses momentos de incerteza. Você pode confiar que Deus continuará cuidando de você, continuará olhando bondosamente para você, Ele continuará sustentando a sua vida, ajudando você. Confie nele, olhe para Ele, espere nele, descanse nele, porque Ele é um Deus bondoso, misericordioso, gracioso e que se importa com o seu povo. Que Deus nos abençoe e que você possa confiar nesse maravilhoso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que é viva e eficaz. E rogamos ao Senhor, ó Deus, que abençoe a Tua igreja, de maneira, ó Pai, que nós possamos passar pelas provações da vida, aprendendo, desenvolvendo a nossa fé, desenvolvendo o nosso caráter, que nós possamos crescer, ó Deus, com esses momentos de provação que vêm sobre nós, e que sejamos perseverantes, que aguentemos até o fim, porque sabemos que no final nós receberemos a oportunidade de desfrutar da vida eterna, de estar com o Senhor para todo sempre. Aqueles que o Senhor amou, aqueles que o Senhor salvou, desfrutarão disso. Então que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não desanimar, a não nos entristecer, a não nos abalar diante dos momentos difíceis de provação. Que o Senhor também nos ajude a estarmos firmes nas tentações, a não vacilarmos, ó Deus. Que o Senhor nos livre das tentações, nos livre do mal, para que possamos, ó Deus, continuar a nossa jornada firme, sem, ó Deus, ter que enfrentar os efeitos mortíferos do pecado, os
efeitos danosos, destruidores do pecado, ó Deus, que o Senhor não nos permita passar por isso. Abençoe, ó Deus, para que continuemos confiando no Teu caráter bondoso, maravilhoso, gracioso, misericordioso para com a nossa vida. Nós não temos do que duvidar, o Senhor tem cuidado de nós, nos sustentado, nos abençoado neste momento, e nós só temos a agradecer ao Senhor e rogar que o Senhor continue auxiliando o Teu povo. Ó Deus, nos abençoe, sustenta a Tua igreja, o Teu povo, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Ficamos felizes por você assistir este vídeo. Que tal compartilhá-lo em suas redes sociais? Fazendo assim, você contribuirá para que mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus. Se você não assistiu este vídeo pelo YouTube, visite o nosso canal ig.presbiteriana de Ourinhos. Temos outras mensagens da Palavra de Deus para o teu coração. Igreja Presbiteriana de Ourinhos, 58 anos servindo ao Senhor.